I'm Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach, today recorded in Portuguese on October 27th, 2021. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Gallup Call to Coach, hoje em português, gravado no dia 27 de outubro de 2021. Called to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrir e usar seus pontos. A gente tem especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias para ajudar os coaches a maximizarem o talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. If you're listening live, we'd love to have you join us in our chat room, link right above me there. If you're listening out to the recorded version, send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or on YouTube with the subscribe button below. Se você estiver ouvindo ao vivo, prazer receber vocês no nosso chat, que fica em cima do Jim. Ou depois, se você estiver assistindo o episódio gravado, envie um e-mail com suas perguntas para o coaching@gallup.com. E não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito ou no YouTube com um botão de inscrever-se que fica aqui embaixo. Yuri Trafani is our host today. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, you always make me sound so good in Portuguese. Welcome back to Call the Coach. Thanks, Jim. It's always a pleasure talking to you. Let's do it again. All right, we have a great guest. Why don't you take a second to introduce him, and I'll let you guys get started. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar por cada talento, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos. Mas hoje a gente vai seguir um caminho diferente. Hoje a conversa vai vagar por outros ares. A gente vai falar com o Raul, que é um executivo da Gallup, que fica na cidade do México. Raul super experiente, já trabalhou no Brasil, trabalhou na Índia, trabalhou em Portugal e, como eu disse, hoje está na cidade do México. Raul, seja bem-vindo ao Call to Coach. Oi, gente. Oi, Yuri. Muito obrigado. O prazer é meu. Muito legal. Raul, conta para o pessoal o que você faz na Gallup para começar, quais são as suas responsabilidades na Gallup e conta para a galera o que você está fazendo no México. Legal. Bom, para início de conversa, eu também sou um coach certificado da Gallup, né, de pontos fortes, então acho que o primeiro ponto em comum que a gente tem com o nosso público aqui é este. Mas inicialmente eu comecei com a implementação dos projetos de engajamento, né, principalmente focado na nossa plataforma nova, né, que a gente chama de Gallup Access. Então, eu trabalho com todo o mercado brasileiro atualmente, né, eu faço, como a gente chama, né, de bombril, né, tem todas as funções, então... Os brasileiros saberão o que é isso, né? Exatamente, né, 1001 utilidades, então é basicamente isso, a gente trabalha com tanto a parte de vendas, como também a análise dos nossos relatórios, a implementação dos nossos projetos e a parte de coaching também, né? Eu comecei em São Paulo, né, em 2017, e atualmente eu estou aqui na cidade do México, pela Gallup. Já tem 2 anos e meio que eu moro aqui, já estou assim, o cérebrozinho está funcionando em espanhol, mas estamos aqui, né? A gente trabalha com absolutamente quase tudo. Legal. Raul, os coaches de portes da Gallup no Brasil conhecem bastante, obviamente, essa dimensão da Gallup, e as pessoas que não são coaches e que estão assistindo a gente conhecem ou se interessam por essa questão dos talentos, dos pontos fortes, mas a Gallup vai além disso, né, Raul? A Gallup não tem só estudos ligados a essa dimensão dos pontos fortes. A Gallup também trabalha
a questão do engajamento, né? Que de uma forma ou de outra está bem conectada com os pontos fortes. Mas, para quem não conhece, explica para o pessoal, Raul, por favor, o que é essa história de engajamento, como é que funciona, o que é isso? Nós temos a nossa métrica, né? Então, a gente ouve muito falar no mercado de pesquisas de clima, pesquisas de satisfação, né? Pesquisas para simplesmente, né, calcular bônus e ver o que vai acontecer dentro das organizações. Nós não caminhamos muito por esse lado dentro da Gallup. A gente aqui, quando a gente está falando de engajamento para a Gallup é o comprometimento emocional e psicológico que aquela pessoa tem com o seu trabalho e como aquela pessoa, no momento em que ela tem as necessidades dela sendo supridas, ela devolve aquele engajamento, né, em forma de retorno para a empresa. Então, a nossa métrica de engajamento, ela está muito relacionada a muitos KPIs de negócio, como absentismo, turnover, né, rentabilidade, bem-estar. Então, planos de ação bem executados, baseados nessa métrica de engajamento da Gallup, que a gente já vai falar também, né? Que é a métrica, né? Como que a gente mede isso, né? Uma maneira mensurável de medir esse comprometimento psicológico e emocional das pessoas. Tá? Então, está muito atrelado a resultado de negócio, não é somente levantar uma expectativa conforme a gente faz uma pesquisa de clima, de satisfação, para a gente perguntar aquele mundo de coisas e no fim a gente não vai trabalhar com quase nada. Aqui é uma coisa mais direcionada, uma coisa mais pontual, uma coisa mais cirúrgica, né, para atender essas expectativas e essas necessidades que cada colaborador tem dentro de cada empresa, dentro de cada segmento, que precisa diariamente ser nutrida, né? Então a gente está falando de 12 perguntas, né? Literalmente a métrica chama Q12. A Gallup é extremamente criativa, né? 12 perguntas Q12. Na hora de dar o nome, acho que um colega meu no Brasil costumava falar isso, eu roubei essa frase. Então, eu acho super interessante isso, que esses 12 itens divididos em 4 etapas, né, de necessidades básicas, necessidades individuais, necessidades de equipe, necessidades de crescimento, eles atendem muito bem não só essas necessidades, mas também aos resultados de negócio. Né? Então, essa é mais ou menos a visão que a Gallup tem de engajamento, né, e mais ou menos como a gente começa a medir, que é o passo inicial, né? Nunca é o passo final. A pesquisa nunca é onde a gente termina, é onde a gente começa, né, a entender como que está a nossa saúde organizacional. Legal. Agora, Raul, dessas 12 questões, né, que a Gallup faz para identificar o nível de engajamento das pessoas, uma delas está bem ligada com a questão dos talentos e pontos fortes, não é isso? Nós temos a Q03, literalmente Perfeito. A Q03, que é o que eu consigo fazer aquilo que eu faço de melhor todos os dias. Quando a gente fala, a gente vai criar um plano de ação baseado nessa pergunta, a afirmação é literalmente essa: consigo fazer o que eu faço de melhor todos os dias. E a pessoa vai dar uma nota de 1 a 5 para essa pergunta. Imagina você dando uma nota para esse tipo de afirmação quando você vê. E já é uma conversa super interessante para o gestor ter, porque, por exemplo, quando a gente fala disso, você pensa, é a expectativa do trabalho daquela pessoa, ela saber exatamente como ela tem que fazer o trabalho dela, da maneira que ela executa da melhor maneira. Enfim, fui extremamente redundante aqui. Mas quando a gente para pensar nisso, nenhum gestor precisa acionar nenhum outro tipo de departamento para ter uma conversa mais parecida com uma sessão de coach com aquela pessoa, para entender como que aquela pessoa funciona da melhor maneira. Né? A gente está partindo do pressuposto de que as necessidades básicas já estão supridas, né? Que é expectativa e literalmente ter materiais e equipamentos para você trabalhar. A partir dali vem a terceira pergunta, que eu consigo fazer o de melhor todos os dias. É aí que entra os pontos fortes, é aí que entra talento. Você vai entender qual que é o grau de talento da sua equipe, se você realiza um plano de ação ou uma conversa ou um feedback baseado simplesmente nessa pergunta. Então, ela já faz esse laço entre o coaching, né, os pontos fortes e o engajamento. Começa por aí, por exemplo. Em uma empresa que já trabalha a metodologia de pontos fortes, que vai começar com engajamento, nós temos empresas assim no Brasil, já é um bom passo inicial.
Porque é a partir dali que você consegue ver como que está o meu resultado nessa pergunta, já que eu já aplico essa metodologia. Ou, agora que eu estou analisando essa pergunta, eu quero ver a capacidade da minha equipe, né, do meu capital humano de funcionar da melhor maneira possível. O que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Os dois caminhos são extremamente válidos. Um quando você já tem a metodologia de pontos fortes e outro quando você não tem. Porque ambos caminham para melhorar um pouco esse ambiente, criar esse ambiente que permita com que as pessoas realizem o trabalho delas da melhor maneira possível todos os dias. Né? Perfeito, perfeito. Olha que legal, pessoal. Então, nesse começo de conversa com o Raul, já demos um passo para ampliar a nossa visão sobre as ferramentas que a Gallup disponibiliza. Então, além dos pontos fortes, a Gallup disponibiliza uma ferramenta para aferir o nível de engajamento, baseado em 12 perguntas, e aí já fizemos a ponte entre os pontos fortes e o engajamento, porque um dos fatores que gera engajamento é a pessoa poder fazer aquilo que ela faz de melhor todos os dias, que, como o Raul contou para a gente, é a Q3, é a terceira pergunta. Então, legal, já demos um passo. Mas hoje, Raul, hoje você que está assistindo a gente vai ampliar ainda mais o horizonte. A Gallup não trabalha só com os pontos fortes e com engajamento. A Gallup faz pesquisas sobre o estado do ambiente de trabalho, a situação do ambiente de trabalho. E essa pesquisa é feita em todo o mundo. É isso, Raul? Essa que a gente chama de State of Global Workplace. É isso? É uma pesquisa sobre o estado do ambiente de trabalho, a situação do ambiente de trabalho em todo o mundo? Conta um pouco mais para a gente sobre isso, Raul. É exatamente isso. É uma pesquisa que vem, por exemplo, a Gallup é uma empresa que trabalha com opinião pública. É uma empresa que tem um projeto também chamado World Poll, tá? Que mede tanto níveis de felicidade, de satisfação com o governo, com a economia, com política, com a saúde. Então, muito baseado nestes dados, a gente também quer entender como o ambiente de trabalho, o workplace, tá? Está se comportando com dados mundiais. Então, a gente tem um reporte bianual, né? Ele sai a cada 2 anos, que é o State of the Global Workplace, em que a gente traz essas análises. Agora, esse ano, a gente, obviamente, trouxe análises de Covid, de níveis de preocupação, raiva, estresse, tristeza, né? Que, inclusive, a América Latina se mostra como uma região com índices preocupantes, né? Quando a gente fala desse tipo de métrica, porque é importante a gente entender em que ambiente a gente está inserido, porque também a gente vai trabalhar o engajamento, né? Dentro desse ambiente, mas é um estudo que sai também sobre o mundo todo, né? Sobre todas as regiões do mundo, onde a World Poll alcança, a gente consegue montar esse relatório do State of the Global Workplace e com os insights que sejam mais interessantes para a época que ele é lançado. Então, no caso, a gente teve o Covid, né, em 2020, então a gente conseguiu também extrair insights da pandemia, né? Por exemplo, outro assunto interessante que a gente aborda no relatório é o ESG, né, Environmental, Social e Governance, que é super importante também ultimamente nas empresas, né? Está sendo muito discutido isso, porque os níveis de preocupação com o ambiente, né, literalmente com o meio ambiente, estão fazendo investidores tirarem ou não o investimento das empresas, né? Se você não investe em ESG, você também não merece meu investimento. A gente está falando desse tipo de contexto. Então, a gente tem esse tipo de relatório também, além dos relatórios de meta-análise, além para corroborar essa métrica do Q12, para corroborar o impacto do Q12 com os estudos de pontos fortes também. Então, todos os anos a gente está com quase 27 milhões de testes de pontos fortes realizados no mundo todo. Então, é super interessante isso também, que a gente é uma empresa que trabalha com Big Data e com meta-análises. Né? Isso é super importante a gente frisar. Perfeito. Muito legal, Raul. A gente vai falar sobre diversos destaques, mas a nossa querida Bel Matos já está lançando uma pergunta aí, né? Sobre o nível de engajamento do Brasil, né? E comparando com outros países, aqui ela cita a Europa e o Japão, mas fica à vontade, Raul, para comentar de uma maneira geral, né? Como é que você viu a evolução do nível de engajamento aqui no Brasil
e se você tiver à mão aí alguns dados sobre a comparação com outros países, também pode ser legal. O que você conta para a gente sobre o engajamento no Brasil, Raul? Eu sempre acho interessante a gente fazer um enfoque regional, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa região, o Brasil está em 8º lugar em níveis de engajamento, tá? A gente não caiu, a gente se manteve no nível de colaboradores engajados com dados do World Poll, tá? Acumulados desde 2017. A gente está com 29% de colaboradores engajados. Eu acho assim, eu acho interessante, porque quando a gente olha dentro da nossa base de dados da Gallup, esse número sobe para 45%. Tá? Isso é um número um pouco maior, mas é a nossa base de dados interna. É super interessante, porque quando a gente fala de best practice, né, do melhor cenário possível, a gente esperaria um número por volta de 75%. Então, de 29 para 75 é bastante. Né? Então a gente está com menos da metade do caminho cumprido. Então é um número preocupante, né? É um número que me chama a atenção também, né? E também se a gente pega outras métricas, não só como o engajamento, né? Mesmo a gente tendo esse baixo engajamento, o Brasil é o segundo país que comenta que a gente continua evoluindo de uma forma positiva, tá? Quando a gente fala de avaliação de vida, life evaluation, é o termo que a gente está. 49% das pessoas responderam que está indo bem, apesar de, né, da economia estar movimentando do jeito que está, e apesar do engajamento ainda estar em níveis mais baixos. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o nível de preocupação. Tá? Os níveis de preocupação. Literalmente, essa é uma métrica do relatório também. Tá? O Brasil é o país número 1 com nível de preocupação dentro da América Latina, com quase 60% das pessoas dizem que você se preocupou ontem e o quanto. Então, assim, sim e bastante. Né? A gente está aí com 57% de pessoas respondendo que sim, os meus níveis de preocupação estão altos, e o Brasil é o país número 1 quando a gente fala disso, subindo 6 pontos percentuais desde a última pesquisa. Então, assim, é um cenário que chama bastante atenção, é um cenário meio que autoexplicativo, porque a gente estava falando de um cenário de pandemia, engajamento realmente, a gente ainda teve a sorte de manter os níveis de engajamentos equilibrados, sem movimento, porque tiveram países em que esses níveis caíram bastante, né? Mas a gente também está aí no top 10 de países com níveis de estresse bastante alto, também quase com 46% das pessoas dizendo que sim, eu estou mais preocupado do que antes. Tá? Se a gente for analisar a região como um todo, tá? Então, como a América Latina, a gente vê que os níveis de preocupações estão um pouquinho mais altos também, né? Em torno de 55%. Tá? O Brasil está 2% acima da região. Então, é um dos dados que o relatório trouxe para a gente, sendo a região com o maior número, né, de queda no engajamento, a gente conseguiu se manter, e a gente tem os níveis mais altos de preocupação, sendo o Brasil o número 1 país. Tá? E os níveis mais baixos também de preocupação com o meio ambiente. A gente está vendo aí a Amazônia como ela está sendo amigavelmente devastada. Então, a gente entende de onde vem esse dado. Né? Perfeito. Quer dizer, o ambiente onde a pessoa está, né, macroeconômico, social, ambiental, acabam influenciando o nível de preocupação que elas têm. Ou seja, não são só aspectos que a gente chama de microeconômicos ou microambientais que influenciam isso, né? Se você está num país onde tem polarização política, tem a nossa. Se a gente está num país onde as ameaças ambientais são grandes, você está num país onde a instabilidade econômica é grande, isso acaba influenciando o nível de preocupação das pessoas e tem até menos relação com o nível de preocupação que ela tem com a relação que ela está dentro da empresa, tá certo, Raul? Exatamente isso. Muito quando bom. A gente fala, eu acho que um outro tema, já aproveitando essa brecha, é o nível também de corrupção, né? Então, os níveis, assim, o nível de reconhecimento da corrupção no mundo,
a gente reconhece, o mundo está se comportando assim, 69% dessas pessoas dizem que reconhecem que existem níveis altíssimos de corrupção. Quando a gente fala da América Latina, a gente está falando do nível de 76%. É bastante. É bastante, né? Então, a gente está falando aí de níveis altíssimos também de corrupção, né? De ser tratado com respeito. Quando a gente fala né, do social, né? Quando a gente fala do ESG, o S do ESG, o social. Então, é super importante a gente realmente entender que esses contextos, né, impactam o engajamento das pessoas, né? Por sorte, a gente se manteve no mesmo nível, mas obviamente isso pode ser levado em consideração, né? Quando a gente está medindo o engajamento. E já falando assim, Luiz Cláudio perguntou qual que é a frequência, né, que a gente tem que medir o engajamento. A frequência é muito caso a caso, a gente não sugere, você tem que fazer uma vez por ano. O que você não pode fazer é fazer de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, porque uma das coisas que a gente fala, né, para esses tempos disruptivos, né, com esse cenário que a gente tem, é que a gente não pode esquecer do engajamento. A gente não pode esquecer do comprometimento psicológico e emocional daquelas pessoas. E quando a gente está doente, por exemplo, a gente aumenta a frequência que a gente vai ao médico, não é mesmo? Então, quando a gente está sofrendo uma disrupção sistêmica que vem de fora também para dentro, né? Inclusive eu estou estudando gestão de pessoas atualmente na FGV também, que a primeira coisa que é citada é realmente as influências externas dentro da empresa, né? Então, quando isso acontece, você tem que literalmente aumentar a frequência dos exames, né? Então, óbvio que a partir do momento que você consegue elaborar um plano de ação, agir rápido, né? Não esquecer do engajamento. As empresas que tiveram respostas mais rápidas, obviamente, tiveram melhores resultados. Então, quando você mede o engajamento, para a gente, num cenário normal, é quando finalizei minha pesquisa, criei meu plano de ação, implementei meu plano de ação e terminei meu plano de ação. Agora eu estou pronto para uma próxima pesquisa. Quanto tempo você demora para fazer isso? 6 meses? 1 ano? Depende, né? Mas, obviamente, pelo menos uma vez ao ano é importante, porque a gente está pregando aqui essa cultura do boss to coach, de conversas contínuas ao invés de um feedback uma vez por ano. Né? A gente já não está mais se encontrando tão frequentemente pessoalmente, então você tem que dar uma passadinha no escritório daquela pessoa, é chamar ela no Teams, é chamar ela no Zoom, entender o que está acontecendo. Uma comunicação extremamente transparente, numa hora dessas, é extremamente importante. Né? Perfeito, perfeito. Então, sintetizando a resposta que você deu com relação ao período de engajamento, vê se eu entendi. No mínimo, uma vez por ano, né? Menos que isso é pouco saudável, mas quanto depende de uma situação e do nível de que a empresa tem. É isso? Exatamente. Do nível de fluidez e o quão ágil a gente consegue elaborar esse plano de ação. Porque o que acontece? A gente está falando de 12 itens do engajamento, tá? Então, obviamente, quem tiver mais curiosidade, depois quiser saber mais, a gente consegue tratar esse assunto com mais profundidade. Geralmente, uma pesquisa de clima tem 60, 70, 80 perguntas, né? Quando a gente fala de uma pesquisa de engajamento que está medindo o comprometimento psicológico e emocional das pessoas, a gente está falando de uma coisa mais sucinta para que o gestor tenha esse empoderamento de ter essa conversa com mais frequência com a sua equipe e com temas que ele possa agir ali, receber o resultado da pesquisa, ele age imediatamente. Porque se ele precisar de fazer uma abordagem baseada em pontos fortes, por exemplo, ele precisa do resultado imediato e ele não pode depender de outros departamentos e setores para realizar esse plano de ação. Então, obviamente, depende muito da velocidade que cada organização tem para fazer a implementação desse plano de ação e também depende muito de qual que é a sua necessidade, né, desse momento. Né? Também sim, perfeito. Mas depende muito do quão ágil a gente consegue agir. A Isabel está perguntando, a Abel Matos está perguntando qual é o nível de quão granular pode ser. Essa palavra enroscou. Quão granular pode ser a constatação do nível de engajamento. Tem isso, Raul? A gente tem são dados assim consolidados dos níveis de engajamento, né, em todos os mercados. Então aqui a gente entende que a América Latina está se comportando de uma certa maneira e que alguns países se comportam de outras maneiras. Então, não sou o cientista de dados que vai falar, olha, o Brasil funciona assim por causa disso.
né? Porque Uhum. vão ter outras nuances e outros aspectos também que, às vezes, uma pessoa que é formada no meu curso, que faz o MBA, não vai saber te responder da maneira super fluente que você precisa escutar. Mas, com certeza, tem a ver com os aspectos econômicos, financeiros e sociais, né, de cada país interpreta de uma maneira, então os níveis de preocupações estão mais altos no Brasil. A gente está passando não somente uma crise de saúde no Brasil, mas uma crise social e política, então a gente está muito bem ciente disso, então o impacto disso é extremamente grande, né? E está tendo impacto até financeiro e econômico, até quando a gente está conversando com clientes aí no Brasil, a gente vê altas e baixas de dólar. Isso tudo também impacta dentro do engajamento, porque o que acontece? Você acaba sendo impossibilitado até de contratar um projeto de engajamento devido à sua situação financeira do país. Então, é alarmante isso, né? Obviamente, infelizmente, a gente teve clientes que já não estão mais conosco, graças a Deus, a gente teve muito mais gente que entrou nessa época, porque o que acontece? A gente entende que é um momento super importante de abordar esse tema, tá? Não é um momento de abandonar o tema. Então, esses aspectos sociais, econômicos e políticos, sim, influenciam bastante, mas, obviamente, se a empresa passa por um processo consolidado de estudo, de engajamento, ou se identificou que, nesse momento, é importante continuar tratando esse dado, eu acho que a gente teve um pouquinho mais de sucesso, eu posso dizer assim. Eu acho que caminhamos mais ou menos por esse caminho, tá? Então, eu acho que esse tipo de impacto. Perfeito, muito legal. E Bel, com relação ao engajamento por país, né? Se você for na página 137 do relatório, você consegue ver o nível de engajamento por país, né? Então você consegue ver o nível de engajamento do Brasil, que está aqui em 29% de pessoas engajadas, né? Então esse dado você tem sim ele por país. Agora, uma coisa interessante, Raul, juntando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência na relação com as empresas e os dados, né? Uma coisa que a gente notou com relação ao engajamento na pandemia, né, é que existem algumas empresas em que o nível de engajamento subiu durante a pandemia, porque a empresa demonstrou respeito, preocupação com o colaborador e a situação de crise serviu para alavancar um nível de engajamento, né? As pessoas falam, poxa, que empresa legal que eu trabalho, uma empresa que respeita, que está valorizando a minha vida, que está me dando os recursos, né? O Q2 aí, né? Quer dizer, o quanto eu tenho de recursos para fazer o que eu uso fazer, as empresas providenciaram, algumas empresas até, né, Raul, providenciaram cadeiras, mandaram cadeiras para a residência dos seus colaboradores para que eles pudessem trabalhar de uma forma confortável, e isso alavancou o nível de engajamento, enquanto outras que passaram a desrespeitar a vida, a saúde das pessoas que trabalhavam com ela, teve uma queda de engajamento, né? Como você disse, ficou estável, mas não ficou estável porque ficou todo mundo igual, né? As empresas que respeitaram os seus colaboradores tiveram um aumento do nível de engajamento, e aquelas que não levaram a pandemia em consideração tiveram uma queda. Isso é o que eu senti na minha interação com os clientes. Você sentiu a mesma coisa? Como é que você analisa isso, Raul? Eu ecoo esse comentário, né? I second that, porque exatamente, eu tive clientes diretos que eu vi, nem que seja um movimento positivo de 0,02, assim a gente viu, mas porque fez alguma coisa, realizou alguma comunicação clara, objetiva, direta, né? Empresas que constantemente investem em pontos fortes, em entender o melhor da sua equipe, investem constantemente em diversidade, em inclusão, em níveis assim de... Por que é importante esse tema agora? Isso é um tema que eu vi surgir muito na pandemia, até quando a gente vai falar com prospectos. Eu estou interessado na sua ferramenta de aplicação de pesquisa de engajamento, mas eu preciso muito abordar diversidade e inclusão. Mas não só diversidade e inclusão, a gente não está se limitando aos temas de gênero, de
de identidade de gênero e outras coisas também. A gente está falando também de entender que, olha, eu estou situado em determinada situação, eu preciso que você entenda que a minha realidade não é mais a mesma, que a minha realidade mudou, que é ter essa sensibilidade nas pessoas, que o ambiente que elas estão inseridas agora é diverso, tá? É diverso nesse sentido de, olha, agora a gente tem mães trabalhando de casa, a gente tem pais trabalhando de casa, a gente tem famílias completas trabalhando de casa, a gente tem pessoas estudando de casa. Então, o ambiente de trabalho e o ambiente familiar e o ambiente de todo mundo se tornou o mesmo. Então, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando de diversidade racial, a gente está falando de diversidade de gênero, de opção sexual, a gente está falando de tudo. E também a gente está falando de pessoas que estão inseridas em outros contextos agora, trabalhando desde casa. Então, é super importante essa parte, né, de entender que se a sua empresa teve essa sensibilidade, essa tratativa, olha, eu trabalho de casa, eu não tenho cadeira, materiais e equipamentos, Q02, eu não tenho internet boa, né? Eu vejo muita empresa que está dando vale home office, né? Super interessante, né? Isso vai além do engajamento, toca até o bem-estar, né? Que é outro tema super importante e que a gente acabou de lançar até esse livro novo, né? Para quem quiser depois ler, que é o Wellbeing at Work. Tá? Então, super interessante também, porque a gente trata essas questões também de engajamento, né? A gente, por sorte, teve aqui a pandemia no meio desse lançamento desse livro, então já está bem atualizado o contexto. Então, é super importante. São temas que também podem ser estudados internamente dentro das organizações, juntos com o engajamento, bem-estar, burnout. Né? Então, agora, isso muito acontece durante a pandemia. Sim. Muito bom. Raul, o Vinícius Rios, o nosso Vini, está perguntando o que a gente pode fazer, né, como comunidade de profissionais de pontos fortes para ajudar a mudar, a melhorar esses índices aí alarmantes que você enfatizou tanto. O que você acha, Raul? Eu acho que uma sensibilização é super interessante, porque a gente tem o poder nas nossas mãos de entender qual é a estratégia correta para aquelas organizações trabalharem o seu capital humano no seu potencial máximo. Agora, o que a gente precisa entender também é como eu consigo mensurar isso. Porque muitas das vezes as empresas podem, às vezes, recusar um projeto de pontos fortes porque eles precisam de ver algo tangível no final das contas. Então, você consegue associar, olha, mas eu vou conseguir associar a minha estratégia de pontos fortes, que é extremamente subjetiva e empírica e baseada em psicologia positiva, que às vezes o cara que está lá no C-Level, o engenheiro, 1 mais 1 para ele nunca vai ser 5, mas para a gente é. Então, ele precisa entender também com números que impacto isso vai ter dentro da minha estratégia de negócios. Então, essa é a associação de uma estratégia de coaching que é para o indivíduo ou para aquela equipe, aquilo também vai te trazer um resultado se você mensurar aquilo e trazer aquilo de uma forma mais prática quando a gente está falando de engajamento. É meio que desenhar para a pessoa ver, entendeu? Você está vendo que essa sua estratégia aqui está fazendo movimentar esses seus níveis aqui. Isso eu tenho um cliente em específico que faz muito bem. E eu só vejo os níveis de engajamento subir. Mas não é porque eles estão realizando planos de ação extremamente focados na pesquisa, mas é porque a estratégia de pontos fortes é extremamente forte. Se ele estiver assistindo aqui, a pessoa vai saber de quem eu estou falando. E eu espero que ele se sinta privilegiado, né? Porque já até prêmio nosso já ganhou de cultura baseada em pontos fortes. Engajamento nenhum sobe sozinho. A gente está falando que ali a gente está capacitando o gestor para extrair o melhor daquela equipe. Então não tem como ele ser só um gestor ou só ser um chefe. Ele precisa ser um coach. Perfeito, perfeito. O Vinícius perguntou assim, na visão de vocês, então, você me permite, Raul, eu também vou contribuir aí com a sua resposta para o Vinícius não achar que eu estou fugindo da pergunta dele. Vini, eu vou responder essa pergunta para você com o nome de um livro da Gallup, It's the Manager. Ou seja, na minha opinião, além de tudo isso que o Raul trouxe de uma forma tão rica,
Eu acho que uma das formas da gente, como comunidade, ajudar a melhorar esses índices é a gente ser coach de líderes, coach de gestores, porque os gestores têm um impacto muito grande no nível de engajamento, né? 70% do nível de variância do engajamento está ligado com o líder direto. Então, além de toda essa reflexão rica que o Raul, eu acrescentaria que nós, como comunidade, na medida em que a gente tiver mais coaches que são gestores e líderes, a gente amplifica o impacto que a gente tem aqui. E já aproveito o gancho para te fazer uma pergunta do Luiz Cláudio, Raul, que é o seguinte, né? Você pode traçar um paralelo entre como o engajamento e o bem-estar impactam o ambiente de trabalho? Como é que você vê essa relação entre bem-estar e a questão do engajamento no ambiente de trabalho, Raul? Eu vejo muito simples. A gente fala, para quem não sabe também, eu toda semana estou no Talentos para o Sucesso com o Rodrigo, com o Caleb e com a Vanessa. Isso são assuntos que a gente toca o tempo inteiro, né, dentro do podcast. A primeira coisa que a gente fala muito é essa questão de individualizar a sua abordagem, tá, com a sua equipe. Isso é importante porque quando você faz essa individualização de abordagem e uma comunicação extremamente clara, baseada no engajamento e nos pontos fortes da sua equipe. Automaticamente aquela pessoa vai se sentir melhor. Por quê? Uma das 12 perguntas do que é 12 as minhas opiniões parecem contar, aqui 07. E outra é a missão e o objetivo da minha empresa me fazem sentir que o meu trabalho seja importante. E uma terceira também, a número 5, alguém no meu trabalho se importa comigo como pessoa. Só essas 3 em si já fazem com que essa conexão psicológica e emocional dessa pessoa esteja mais alta com o trabalho. Consequentemente, aquela pessoa vai se estressar menos, porque estamos partindo do pressuposto que a sua comunicação está extremamente clara. Aquela pessoa tem as suas expectativas extremamente alinhadas. Ela possui os materiais que ela precisa para fazer o trabalho dela todos os dias. Ela consegue realizar o trabalho dela todos os dias da melhor maneira possível, avançando por próximo. Ela recebe reconhecimento, ela está inserida num ambiente de trabalho que proporciona reconhecimento para ela, avançando para a próxima. A gente tem um ambiente de trabalho em que as pessoas se importam umas com as outras como pessoa. A gente tem um ambiente de trabalho que discute o desenvolvimento, missão, opinião, valores e lá em cima o crescimento. Só de eu falar isso, para mim, eu já associo diretamente com o bem-estar, porque quando eu entro no ambiente de trabalho, se eu tenho uma visão clara do meu crescimento, eu tenho uma visão clara de que eu vou chegar num ambiente de trabalho que reconhece o meu trabalho, eu não preciso me preocupar com essa esfera do bem-estar, né? Porque o bem-estar tem o social, o financeiro, o físico, o comunitário, e eu esqueci a última, mas tem todas essas 5 esferas que são importantes. E o de carreira, que é o 5º. Então, se você já não se preocupa com uma das 5 esferas, você já está thriving, né? Você já está avançando de maneira positiva com relação ao bem-estar. Porque o trabalho que é parte da sua vida não te causa estresse, né? Consequentemente, você vai estar trabalhando em algo que você não vai ter estresse, pode ser que você receba alguma compensação monetária, né? Por realizar aquele seu trabalho da melhor maneira possível. Então, a gente já está falando da esfera do bem-estar financeiro, né? Supostamente. Ultimamente eu sei que anda difícil para todo mundo. Então, a gente precisa ver um silver line, né? Uma luz no fim do túnel. Perfeito. Então, para mim, a conexão é meio que direta. Pode ser mais simples para mim, porque eu trabalho com isso, né? Mas, realmente, você trabalhar esses 12 itens vai trazer essa comunicação aberta entre gestor e colaboradores. Isso eu vejo, gente, que a frase clássica da Gallup: as pessoas não deixam empresas, as pessoas deixam gestores. Quando a gente empodera o seu gestor para que ele crie esse ambiente aberto, de reconhecimento, em que as opiniões contam, em que as pessoas se importam umas com as outras, você ainda tem a oportunidade de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, para mim isso lê, né, como bem-estar, como um ambiente que se preocupa com o bem-estar dos seus colaboradores.
né? Perfeito. Perfeito. A Bel está perguntando o que a gente acha sobre o fato do Brasil, né, ter um nível de engajamento acima da média, né? Se a gente acha que isso é porque o brasileiro é mais apaixonado ou se é porque a gente tem medo de perder o emprego, nossa necessidade de perder o emprego e a gente se engaja, né? Importante notar, Bel, antes do Raul responder essa pergunta, que a Gallup faz essa pesquisa quantitativa e não tem uma fase qualitativa nessa pesquisa para entrar em detalhes e entender exatamente por quê. Mas a gente pode sim interpretar e dar nossa opinião com relação a isso, né? Você tem uma opinião sobre isso, Raul? Por que o brasileiro tem esse nível de engajamento aí acima da média? Eu só não compartilho a opinião de que isso está acima da média. Uhum. Então, porque realmente, assim, a gente está no top 10, estamos em 8º lugar, né? Mas o que a gente teria que fazer para estar no 35% que está o Panamá, por exemplo, porcentagem de engajados, tá? Uhum. O que eu teria que fazer para estar dentro dos 75% de engajados, que são as empresas do banco de dados da Gallup? São 2 bancos de dados diferentes, é muito importante frisar isso, que desse relatório aqui é baseado no World Poll, então é uma amostra estatística, e o banco de dados da Gallup é uma coisa mais volumosa de cliente, tá? Então, quando eu vejo best practice e vejo que existe a possibilidade de você estar com 75% dos seus colaboradores engajados, quando eu olho em 29%, eu não vejo um cenário otimista, eu vejo um cenário pessimista, tá? Tô sendo, não pessimista, realista, tá? Pessimista também não. A gente está trabalhando com psicologia positiva e pontos fortes aqui. O meu intuito é, o que a gente pode fazer para estar ainda melhor, né? Então, eu acho que sim, a gente tem muita energia, né, como brasileiro. Eu acho que assim, eu me dou muito de exemplo, né? Sempre as oportunidades apareceram, eu sempre agarrei. A gente tem um efeito muito positivo dentro das organizações, com certeza, né? Somos pessoas extremamente diferenciadas, né? Até na questão de aprender idiomas. Mas eu acho que aqui esse dado ainda mostra que a gente tem um caminho muito grande a percorrer em termos de engajamento, né? Em que é muito importante a gente entender onde a gente está situado, tá? Mas eu entendo a interpretação, porque, por exemplo, nós estivemos ali com níveis estáveis e muitos dos países que estão em cima da gente, na verdade, caíram, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo a se reforçar. Então, realmente, essa questão, igual você falou agora, Inha, de que tiveram empresas e organizações e instituições que investiram nesse tema durante a pandemia, fizeram com que a gente tivesse, pelo menos, mantido o nosso resultado. Então, isso é muito positivo. Perfeito. Talvez a Bel esteja comparando com o dado global médio, né, que é em torno de 20%, então a gente está aí, a gente está acima, mas que bom que você trouxe essa perspectiva, Raul, de a gente ser mais exigente, né? Quer dizer, tá bom, a gente está acima do mundo, mas a gente está só em 8º na América Latina, então a gente poderia estar melhor, né? Então, eu acho que a gente, como comunidade de pontos fortes, aí tem que estar sempre realmente buscando um pouco mais de ser mais exigente, né? E querer mais para a nossa região, para o nosso país, né? Que é o país com a maior economia da América Latina, né? Então, assim, é o mínimo a gente exigir também que a gente tenha altos níveis de engajamento. Não estou só querendo subir a régua para exigir, mas é para ver mas é mais para dizer que existe sim a possibilidade de que esse cenário seja melhor e que dá para se fazer. Perfeito. E que é esse momento que a gente entra, né? Perfeito. Agora, Raul, a gente tá... Nossa, o papo tá tão bom que a coisa tá caminhando rápido, a gente tá chegando perto do fim, e eu não queria terminar o nosso papo sem fazer uma pergunta crucial, né? Como é que um coach de pontos fortes pode usar esse relatório do estado do ambiente de trabalho global e particularmente aqui, olhando para os dados da América Latina e do Brasil, como é que ele pode usar isso para ser um coach melhor, para fazer o seu trabalho como coach ser melhor?
Primeiro que você já vai ter insights como esses, assim, um pouco mais realistas, de que o seu trabalho é extremamente necessário numa hora dessas. Quando você mostra um insight desse, né, para o seu cliente, você está mostrando para ele que existe um caminho ainda muito grande a ser percorrido e que o seu trabalho ainda é muito válido e muito importante. Porque aqui a gente está falando de você reeducar as indústrias, reeducar as empresas, reeducar instituições para esse conceito de estamos caminhando de uma cultura de boss para coach, né, de boss to coach. A gente está caminhando para uma indústria em que a gente não fala só de salário, a gente está falando de propósito, né? E o que as empresas precisam numa hora dessa, quando a gente vê um cenário desse disruptivo? Precisa de guia, precisa de uma direção, precisa de alguém que entenda qual é esse contexto. Aqui está falando uma pessoa que tem contexto em número 34, mas é super importante as pessoas você como coach trazer esse contexto para dentro, para você conseguir frisar e salientar que o seu trabalho ainda é extremamente válido, porque nenhuma empresa vai chegar num cenário ideal sozinha. Vai precisar de gente que entenda esse tipo de métrica, que entenda esse idioma para trazer para dentro das organizações, que já está crescendo bastante no Brasil. A gente está falando aí de quase 5 mil clientes no mundo inteiro que utilizam a nossa métrica. Tá? A gente está falando de quase 1 bilhão de respostas desde que a gente lançou a pesquisa de engajamento. A gente está falando de 15 milhões de respostas nos últimos 5 anos, assim, quando a gente fala só do nosso dado interno aqui de cliente, não só de Whirlpool. Tá? Então é muito benchmark. Então, para você utilizar esse relatório a seu favor, você fala, você está entrando dentro de um ambiente extremamente qualificado, extremamente validado cientificamente, e você vai trazer ali uma metodologia para dentro da sua empresa que tem uma relação direta uma com a outra, né? Porque uma alimenta a outra, mas que você precisa de um guia, né? Alguém para te guiar durante esse caminho. E esse alguém é o coach, muitas vezes, quase 100% das vezes. Perfeito. Raul, concordo muito com você. Toda vez que a gente está falando com líderes, treinando líderes, e a gente mostra o nível de engajados, desengajados e ativamente desengajados, isso assusta as pessoas. Então, tentando contribuir aí com a resposta para a Bel, talvez alguns números do Whirlpool possam ajudar a sensibilizar os gestores com relação ao tamanho da responsabilidade e do desafio que eles têm, né, com relação ao uso, né, do coach, né, do coaching de pontos fortes e do relatório ligado ao coaching de pontos fortes. Né? Então, o desafio aí é grande. Muito legal, Raul. Raul, vou chamar o Jim, porque talvez ele tenha alguns outros questionamentos, e aí a gente caminha para o final aí. Hi, Jim. Are you there, man? We need you now. I am indeed. Great job. And lots of great questions. I think you should do this again, Yuri. Like this lots of great questions from the chat room here. Yeah, great. Yeah, is there anything else that we didn't answer? Any extra question that you didn't put in the chat now, or we were able to answer all of them? I think you were able to answer them, but I got the feeling that Brazil's engagement numbers are kind of low. Is that right? And so is that a worry from the outside looking in? Is that a worry? Is that a concern? Just that was the feeling I got as an outsider. Yeah. O pessoal, o Jim está perguntando se o nível de engajamento no Brasil é baixo porque ele sentiu que as pessoas estavam preocupadas com isso. And Jim, comparing to Latin America, we could be better because we are the biggest economy, the most developed economically, the most developed, one of the most developed countries in the region, but we are only in 8th in the region. But comparing with the global number, we are a little bit above. Then it's
kind of a paradox. We are better than the world in average, but we could be better in our own region. That's it. Yeah, so I brought a more realistic view on the engagement when we talk about best practices, when we talk about engagement indices and indexes inside Gallup. What we can see from here is that we could be better. And the thing is, there is a silver lining with the coaches and with the impact that we can do on that to improve with strengths the levels of engagement. We have really seen in the United States our certified coaches who aren't embedded in organizations beginning to take the Q12 concepts to the organizations or the teams that they're working with. And so I think there's a great opportunity, whether in concept or in actual practice, to take those Q12 questions and begin to really influence organizations for the better with them. And so I think our independent or our certified coaches not embedded have this opportunity as well. Yes. Perfeito. Pessoal, o que o Jim está dizendo é que muitos coaches de pontos fortes nos Estados Unidos passaram a usar as 12 questões do Q12 nos processos de coaching e levaram para dentro da empresa, muitas vezes levaram a própria pesquisa de engajamento para poder aproveitar desse conceito, principalmente nesse momento difícil aí que a gente anda. E eu posso compartilhar com vocês, eu recentemente fiz o curso da Gallup lá nos Estados Unidos, obviamente virtualmente, o Boss to Coach, e algo que nesse curso se enfatiza bastante é isso, né? O Q12 pode ser usado como uma pesquisa, mas também pode ser usado como um checklist, né, de pontos que um líder deve se preocupar aí. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Raul, do Luiz Cláudio, perdão, para o Raul, né? E aí a gente encerra. O engajamento pode algum dia eliminar a sensação de sextou e transformá-la em segundou? Muito boa, muito boa. Ainda bem que o Raul é brasileiro e aí ele sabe, né? Essa sensação de sextou, essa sensação de que a vida começa no fim de semana, né, Raul? Você acha que com engajamento isso pode mudar? É exatamente esse o ponto. A pessoa realmente está tão conectada com o trabalho que não é nem a questão do tipo, segundou é do tipo, você chegar e você não tem essa frustração, você não precisa chegar no seu trabalho e demorar 2 horas só para descobrir o que você tem que fazer, né? Porque você fica andando para lá e para cá, ou então você enrola, né? Tá ali tomando, você vai lá na salinha do café, tomar 50 mil cafés antes de começar o seu dia. O engajamento é justamente sobre isso, você não precisar de fazer esse tipo de coisa para se conectar com o trabalho. É realmente isso, né? Parar de falar sextou, apesar de eu gostar muito do sextou, tá? Não quer dizer que... Mas, assim, o single também é super importante, tá? Assim, também não quero romantizar o capitalismo, não sou esse tipo de pessoa, não vai vir de mim esse comentário, mas eu acho que é importante, assim, a gente chegar no nosso trabalho e não ter essa fatiga antes mesmo de entrar, sabe? Se você chegar e já tá assim... Não, é realmente sobre isso. Bom, outra expressão. É sobre isso, né? O engajamento. Perfeito. Outro meme. Outra pessoa que costuma dizer que é muito engajada com o trabalho, mas que adora a sexta-feira também é a Nancy, né? Coach de pontos ficada aí pela Inner Gallup aqui no Brasil. A Nancy sempre diz: não, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu também gosto da sexta-feira, porque aí no fim de semana a vida muda de perspectiva, é uma maneira de ventilar um pouco e trazer um pouco de ar fresco para a vida. Muito legal. O trabalho é parte da nossa vida e tem que ser uma parte positiva. A gente passa a maioria do nosso... Então, mas o descanso também é importante. Mas é aquele descanso que você também não espera por ele o tempo todo. Nossa, a semana passou bem rápido, mas agora tudo bem, vou dar uma, porque você precisa, igual você acabou de falar, respirar um pouco. Tem hora que você precisa, se você não tem nem esse tempo de respirar dentro do trabalho, você não consegue nem trazer inovação, né? Você precisa sleep on it, né? É verdade. Bom, Raul, foi tão bom ou melhor do que eu esperava esse nosso bate-papo, né, Raul? Porque foi um papo diferente, realmente
aqui no Call to Coach em português a gente fala sobre os talentos, eu fiquei me perguntando, será que vai ser um bate-papo sobre engajamento, sobre o relatório global? E graças a sua desenvoltura, suas informações e as suas contribuições, Raul, foi muito legal. Em nome da nossa comunidade de Pontos Fortes aqui no Brasil, eu te agradeço pela sua participação, pelo seu depoimento, pelo compartilhamento das suas experiências. Foi ótimo ter você aqui com a gente, viu, Raul? E o prazer foi meu, Yuri. Sempre pode me chamar sempre que precisar, sempre que quiser também. O prazer foi meu. Eu quero voltar bastante. Vamos voltar sim. Jim, that's it, man. All right, sounds good. Thank you for we are thanking him. We need to start lining up maybe part 2. I think there's some interest in maybe talking about this some more, maybe first of the year or something like that. That sounds good. It's a great idea. Let's intro again. Lots of interest. Yuri, would you remind everyone to take advantage of the resources that's available to them? Gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece, a Gallup tem um monte de recurso legal no gallup.com/CliftonStrengths. Tem um monte de coisa para você aprender. Está sempre sendo abastecido com coisa nova. Vai lá, se atualiza, aprende cada vez mais. Vale a pena. If folks are interested in becoming a Gallup certified strengths coach, would you let them know how they contact you? Obrigado, Jim. Se você estiver interessado em ser um coach de pontos fortes certificado pela Gallup, com um certificado internacional reconhecido no mundo todo, entra no site da Inner, www.inner.com.br, e lá tem um link para você falar com a nossa equipe, para você bater um papo com o Vinícius, que vai te explicar tudo direitinho. Muito obrigado. E se tiver alguma dúvida de engajamento, Raul_Almeida@gallup.com, pode me procurar, fica à vontade. Perfeito. A gente aprendeu hoje que a Gallup tem algo além dos pontos fortes, que é o engajamento, e o homem do engajamento na Gallup é o Raul. Ele está no México, mas cuida do Brasil também. Se precisar disso, escrevam para o Raul. They can also send us an email if you can't remember any of that, coaching@gallup.com. We'll get that email Awesome. to folks as well. We want to thank everyone for joining us today. And with that, we'll say goodbye, everybody.